Ah, sim. Agora sim. Yeah. Lasso namatu tsamala ani tashi dele bom dia, tudo bem? Bom dia, não preciso traduzir, né? Tchestele, bom dia a todos. Nini da tu chesho da tiri yang tishin karaze ani abi nyumo zini yang odini tishin ji piyo yosare odi sonza zuo de da abi nyumo le yamba ina yang sama la ngoni ji samji da da na ji ji mutse deke da mutse to da de yumbi rewa da mono yos. Bom, então hoje, como é o Dia dos Pais, então eu desejo de coração e rezo para para que todos os méritos utilizados, acumulados hoje, sejam dedicados a todos os pais, seja do grupo, seja os pais deste planeta. Ya. 저던 게 전에 아비뉴모다 아미뉴모세아로다 다들 라소비티니 이치그라로 소소베 키르커다 tuzoyin bayina penangaro do yin bayina teze kichimboji 통구요 강이 슈바이나 딘디그 까블레야 지 파마다 부버그 렐름 야고용야 다가나진 그 소소그 쪼보쪼보다 지금 어디니 tuzoyin bayina 냠도 좀니 지들이 제바이나 한쯤 나서 미다 미버그 렐름당 미다 미버그 틀럼도 야르긴도 알아 에테용 Hoje é o Dia dos Pais, certo? E sempre que tem Dia dos Pais, que a gente comemora o Dia dos Pais e o Dia das Mães, são duas datas muito preciosas, muito importantes, consideradas por mim. Por que isso? Porque nesse momento, nesse dia que a gente comemora o Dia dos Pais e o Dia das Mães, é um momento que é um dos momentos que a gente usa como desculpa, ou que a gente pode se encontrar de novo com o pai, ou com a mãe, ou com os familiares. E nesse momento que a gente consegue se encontrar de novo com os pais, com os familiares, ou sobretudo com os pais, é um momento que a gente tem uma oportunidade, uma nova chance de reencontro e de um novo tipo de relacionamento. Mas ao menos eu já não tenho mais pai nem mãe, né? Porque ambos já não estão mais por aqui. Então eu não tenho mais comemorar o Dia dos Pais, Dia das Mães para mim, mas ao menos eu tenho que comemorar o Dia dos Monges. Então aí vocês podem comemorar o Dia dos Monges comigo, então por favor, podem me dar parabéns. 야, 나 어디니 진송자. 당 가서 지 가르스네 주케 레니이 마이나리 주케 말레니 옛날에 주 주체조들로 소소가 내가 저와 간이 지체바이나 소소가 삼로데 야고지요 거다 하진 기침을 자도. Tô brincando, mas só para voltar o tema, né? O tema seja do nosso encontro, quanto o tema da nossa vida, que é o que é mais importante para a gente, que é extremamente importante, seja para quem tem religião, para quem não tem religião, independente de qual a filosofia, o mais importante para todos nós é batalharmos, buscarmos sermos melhores pessoas. Nós sermos boas pessoas ou uma pessoa ruim significa aonde que está a diferença? A diferença está no modo de pensar. Se a gente consegue pensar para o lado positivo, somos boas pessoas, e se o nosso modo de pensar está sempre voltado para o lado negativo, a gente é caracterizado como uma má pessoa. Então, por isso não importa se a gente tem qual credo religioso que a gente tem, não importa isso.
Todos nós precisamos batalhar sim, para buscarmos sermos melhores pessoas. E o que significa ter uma boa pessoa? Não significa ter bonitão, bonitona, ou vestir boa roupa. Isso não significa ter boas pessoas. Significa ter boas pessoas, certo? O mais importante é ter boas atitudes e bons pensamentos. Ali, baseados em boas atitudes e bons pensamentos, a gente é considerado boa pessoa. Quer água? Pode ser. 어제당 된다 나신경아서 가르레지 디가나 라로소소 셈바다 상보지 용와라 당보 원래야 가르레지 디간 셈바 상보 용 묵지위가 낀 parche즈나 딩도 garkendoso carimede e a xingo. Então tá, então se para sermos boas pessoas, a gente tem que ter boas atitudes, né, e boas intenções, sermos boas pessoas. Então, quais são as condições favoráveis que nos levam a termos boas atitudes e boas intenções? E quais são as condições desfavoráveis que a gente tem que evitar para que a gente consiga ter boas atitudes e bons modos de pensar? Yeah. 당하루 저 지금 셈바상보다 셈바 홀로용 마치고라 주체쇼 가르레스 디가나 나루 저거 셈그 나차세나 디기도 아니 셈게라 요비 컨트롤 마르게르 학도 라소비 딘디고 삼로도 저 마소 그 셈바들 득샤 요소가 다저 가조 토토식 중리도 묘리 당고야 꽤 Bom, então, e o que nos impede? O que impede da nossa atitude e da nossa forma de pensar ser positiva, né? Normalmente, o que impede são as doenças mentais ou emocionais. E o que são as consideradas doenças mentais e emocionais? Raiva, inveja, arrogância, apego, etc. Esses estados mentais aflitos são considerados doenças mentais que evitam e impedem que o nosso modo de pensar se migre ou se direcione para o lado virtuoso. Bom, vocês acordaram cedo hoje, né? Primeiro de tudo. Vocês dormiram bem, certo? Se vocês dormiram bem e até sonharam gostoso, então talvez vocês estejam de uma forma mais tranquila, ouvindo esse ensinamento. Mas se vocês não dormiram bem, eventualmente até tiveram um pesadelo, talvez alguns de vocês estejam meio agitados e não estejam prontos para receber esse ensinamento. Então, para evitar e para equalizar o modo de pensar, abrir a nossa mente para receber de uma maneira bem pura os ensinamentos de hoje, vamos fazer por um segundinho uma meditação focada na nossa respiração, tá bom? Então, vocês sentem tranquilos, sentem, relaxem e foquem somente alguns segundos no movimento da respiração. Vocês podem sentar na cadeira. O mais com pernas cruzadas ou não, isso não importa. O mais importante é que a coluna esteja reta, ok? Ok, foquem só na respiração agora, um segundinho. 나서
다다다가 저 지금 종국은 셈벌 홀로당 셈벌 고양보소야 돼. 주 제시어 가르에서나 마르초 단다 값바비 아니 지 진짜당 가자의 시기요 손상 대조소소 그 셈来 약보지 아 고비체도 배자바이나 마르초 매동로지 뭐고비바이나 매도 모사가 사자의 배 콘용보지다 매도 모사가 사자의 약보지 고도 오 배대나 마르초 그 셈바데 홀로지다 어디는지 보고요. Bom, então por que que a gente acabou de fazer esse exercício curto de meditação e foco na respiração? Para tranquilizar a nossa mente, porque é com essa mente que a gente vai ouvir e refletir sobre as coisas que a gente tem para refletir hoje. É a mesma coisa se a gente quiser plantar e fazer crescer uma flor. Se a gente quiser crescer uma flor num terreno ríspido, com muita pedra, sem um solo adequado, aquela flor não vai crescer, certo? Então, igualmente, para a gente conseguir ouvir, refletir de maneira bem serena e pura e ter bons resultados através dessa reflexão, por isso que é muito importante ter uma mente mais estável agora, e por isso desse exercício que a gente fez agora. 야. 다 되는지 연속으로 다 가서 봐봐 가지고 가장 원래야 너무 좋래야 가르시오래 되게 맞죠 라보숨 라보숨 다 라보숨 Bom, 제나 a mês passada a gente falou um pouquinho dos três treinamentos, certo? 수dun기 Então, 라바 os 세티가야 três treinamentos em 미 disciplina, 약보지 concentração e sabedoria. 제베레서 E o treinamento da disciplina significa o quê? 또 침이하고 기고 그래 E o treinamento em disciplina é sobretudo para a gente buscar ser boa pessoa. E para a gente buscar ser uma boa pessoa através do treinamento em disciplina, a gente tem que saber quais são as regras morais e sociais que a gente deve seguir, e aí, por consequência, a gente se caracteriza como boa pessoa. 아니거든 O segundo, 미 약보지가 거래라 미 템보지 고요래 a segunda característica para ser uma boa pessoa é também ter uma pessoa estável. Por que ser uma boa... Para ser uma pessoa estável, a nossa mente, nosso modo de pensar, as nossas atitudes e intenções também devem ser estáveis. E para o nosso modo de pensar, para a nossa mente ser estável, como que a gente treina essa mente para ser estável? Através de Champagne-Chá. Assim, e como a gente faz como a gente treina ou familiariza a nossa mente em estabilidade, todos esses ensinamentos estão concentrados nos ensinamentos chamados treinamentos, autotreinamento em concentração. E o terceiro pilar, que é o treinamento em sabedoria, não adianta só ser uma boa pessoa e uma pessoa estável, mas a gente também tem que ter uma pessoa esperta, inteligente, sábia. Por quê? A gente não recebe, a gente não é... Aí a gente não é enganado, a gente não se torna uma pessoa facilmente enganável. A gente consegue analisar corretamente a situação. Por isso que para ser boa pessoa, a gente precisa dessas três qualidades. Então, essas três qualidades são extremamente importantes a gente cultivar dentro dessa própria vida. Então, hoje o que a gente vai falar é Então, como a gente já falou sobre a primeira qualidade de ser uma boa pessoa através de usar o treinamento em disciplina, e mês passado a gente começou também falando sobre quais são as qualidades e como treinar uma pessoa estável, ser uma pessoa estável, ter uma mente estável. Para a gente estabilizar a nossa mente, o que a gente precisa fazer? Familiarizar, treinar. E a familiarização e o treinamento significa meditação. Meditação é simplesmente a habituação, a familiarização que a gente está dando para a nossa mente. E meditação em concentração, meditação em mindfulness, meditação em unifocalizada, em shamatha, etc., têm todos os mesmos significados. E para a gente ter uma mente estável,
Trambanyora chapa shi Então, para a gente treinar essa mente para aceitável, uma das técnicas é a meditação em mindfulness. 다 trambanyora shi bi kazang E a meditação em mindfulness também tem a parte das 4 mindfulness. Ani sem trambanyora E os 4 tipos de mindfulness, quais são? Então, mindfulness usando como objeto o corpo, então, mindfulness em corpo, mindfulness nas sensações, mindfulness na mente principal, e mindfulness em todos os fenômenos. Yeah. Tandine yang keran so chi kare shingu re sitikana. Trambanyora shaka nyamlen sen na dudu trambanyora shaka. E para praticar ou para meditar sobre mindfulness, existe a necessidade de respeitar a ordem de como meditar em mindfulness. Porque às vezes também a gente encontra pessoas que acabam meditando somente no físico ou nas sensações. E somente por meditar, somente por apoiar a mente de maneira muito estável, somente nas sensações físicas ou no corpo, acho que isso simplesmente isso é mindfulness? Não, não é assim. Porque primeiro de tudo, essa técnica de mindfulness, ela é aplicável para vários tipos de pessoas. Tanto para os iniciantes, para as pessoas iniciantes, tanto para as pessoas que já estão habituadas a meditar depois de um tempo, até para aquelas pessoas com altíssima realização. Então, cada treinamento em mindfulness deve ser de acordo com a pessoa, de acordo com a capacidade e disposição da pessoa que está realizando essa prática de mindfulness. Hoje em dia, no mundo inteiro, está muito famoso, né, as práticas de mindfulness. Como a gente falou no mês passado, o primeiro dos mindfulness em corpo. Então é fácil a gente imediatamente visualizar o nosso próprio corpo. Depois, a segunda visualização em sensação a gente foca nas nossas próprias emoções. Então, dentro das 4 mindfulness, né, é muito fácil praticar é muito fácil no sentido de mais fácil em relação a todas as práticas, por isso também se tornou muito famoso no planeta. Por quê? Porque das 4 mindfulness, a primeira, a mindfulness no corpo, você consegue visualizar, a pessoa consegue visualizar, ter acesso à visualização do próprio corpo. Assim como também no mindfulness das sensações, a gente consegue focalizar diretamente nas nossas próprias sensações ou emoções. Então, a gente tem palpável esse conceito. Também a gente consegue visualizar a nossa própria mente. Então, a gente visualiza essa consciência, essa mente, essa alma. Então, a gente consegue fazer a meditação mental. E fora esses 3 primeiros tipos de mindfulness, a quarta, a mindfulness em fenômeno, como se conhece. E fenômeno, na realidade, é tudo que existe. Então, qualquer coisa, qualquer objeto, ou qualquer mente, ou qualquer fenômeno que você utilizar, você vai estar praticando mindfulness em fenômeno. Então, primeiro de tudo, então, quais são os objetos de visualização do primeiro tipo de mindfulness, que é o mindfulness em corpo, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem 3 tipos de objetos, certo? Objetos de visualização. Quais são esses objetos? Vocês lembram do mês passado? Então, a mindfulness em corpo, então tem 3 objetos de visualização. Quais são eles? O corpo interno, externo e interno e externo junto. E o que a gente quer, o que a gente significa com corpo interno? A gente recebeu essa pergunta no YouTube, né? Não significa que a gente tem vários corpos, mas os corpos externos que a gente considera são todos os objetos que as nossas sensações percebem. Então, são as formas, os cheiros, os odores,
objetos do paladar e objetos que o nosso corpo sente, tá? Então, são esses 5 objetos externos físicos. 야. 다 난기 루이즈디 가나 응아조 가르레 응아조 기기디비 미키 원보 나이 원보 나이 원보 지 원보 루이지 원보 오디 응아달래야 난기 루이즈 E agora, quais são o segundo tipo de objeto de visualização para essa meditação? São os objetos físicos internos. E o que é considerado objeto físico interno? São todas as faculdades sensoriais que esse nosso corpo tem, que é a faculdade sensorial visual, faculdade sensorial olfativa, auditiva, como é que chama isso? Palatar e do corpo. 야. 다 친한 니기 루이즈데 간디지 샤고레즈데 맞아 다기 원보드 속에 띵 원보드 원띵아지디 단단가 좀 믹스는데 파 타로로 맞아 미그 통대야 지금도 오데단데 안조단 나도 다지에단데 루이 E o terceiro tipo de objeto de visualização, objeto de visualização é o que a gente visualiza na hora da meditação, certo? Então, o terceiro tipo de objetos que a gente considera como visualização para essa meditação é o corpo interno e externo. E o que significa o corpo interno e externo? É o que faz o contato com o objeto externo versus as nossas faculdades sensoriais, certo? Internas. E o que é isso? Então, por exemplo, para uma forma ser vista, depende da faculdade visual. Então, o contato da faculdade visual com o objeto, com a forma, algum objeto com forma, quem faz esse contato? Por exemplo, o olho. Então, o olho físico é o objeto interno e externo. A orelha é o objeto externo e interno. O nariz, a língua e eu estou esquecendo de porque eu estou falando de 4. E o corpo total, a Tati, né? E o corpo total são dos 5 objetos, é o quinto dos objetos de físico, interno e externo. 야. 넘버 2라 대양지 레레니 저다가 전에 가서 뭐만 주슈사래라 E eu já falei o mês passado, lembra? 가서 저런 조양 전라도 차는 뒤치수 que você tem, assim, depois que a nossa aula terminar, vocês têm que checar isso, né? Vocês têm que relembrar o que a gente falar e vocês têm que não só relembrar o que a gente falou aqui, mas botem em prática. Então, tentem fazer essa prática de mindfulness e visualizar esse tipo de objetos. Então, como fazer a meditação? Então, um primeiro estágio, tipo, a gente vai começar a fazer uma meditação em mindfulness em corpo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro escolher o objeto que a gente vai visualizar, né? E quando a gente fechar os olhos, quando sentar corretamente e fechar os olhos, visualizar, pensar, imaginar ou visualizar somente aquele objeto que a gente escolheu. Não se distrair em outras coisas, não ficar pensando na comida ou no tempo, etc. Só imagina aquele objeto que a gente escolheu. Às vezes também pode acontecer que às vezes quando a gente está sentado tranquilamente, às vezes através da coronária, a parte do coronário, vai descendo e todo o corpo é escaneado. Então a gente vai escaneando absolutamente todo o corpo até embaixo e depois começa a escanear o corpo de baixo para cima também. Aí a gente começa a visualizar, tenta sentir o nosso braço, a gente consegue sentir ou não, a gente checa se a gente consegue sentir ou não as sensações diferentes do nosso corpo. Se a gente consegue praticar desse jeito, qual que é o benefício disso? Naquele momento que a gente está fazendo essa meditação, esses nossos 5 membros, né? 4 membros da cabeça, cada partezinha do nosso corpo, a gente consegue ficar completamente consciente. E aí a gente também consegue saber quais são as sensações dentro de cada partezinha do nosso corpo.
pena tandine kala ngaro Por exemplo, se agora, dile yoyeta ngis osipore imbaina sozo tene chine samloji tambaina sozo osipo yinda karin choni machor por de exemplo, a gente e vocês, cada um façam esse exercício consigo mesmo. Nós estamos aqui, eu como pessoa, eu como monge, ela como mulher, etc. E vocês, a gente está aqui, mas na realidade muitas vezes a gente está tão preocupado ou pensando em outras coisas que a gente nem reconhece. E qual é o nosso corpo? Como é que é a forma do nosso corpo? Que base que a gente está usando para poder viver aqui? pena tandanga zundiri chine sozo gndi ngo Por exemplo, agora sepene nesse mesmo momento. ning ngaro Como é que, ngo ningore laure ba se a ningore gente laure visualiza, tenta visualizar ou imaginar ningo yimbate atrás da sua cabeça. samlo nala kaniji charge do sozo ndiri chine Imagine como é que está atrás, como é que é atrás da cabeça de vocês. Imaginem agora. Como é que é atrás da cabeça de vocês? Esse tipo de visualização, esse tipo de... A gente não consegue nem ter uma noção como é que está atrás da nossa cabeça nesse momento. Igualzinho quando a gente está fazendo essa prática. Aí, quando a gente está fazendo essa prática também, a gente consegue estar consciente e saber de cada parte diferente do nosso corpo. Tá bom. E aí a gente já está super consciente de todas as partes do nosso corpo. Mas e daí? Qual é o benefício? Vocês podem se perguntar. E aí? E daí que eu estou sentindo todo o meu corpo? E daí? Vocês conseguem estar conscientes sobre, não só sobre as partes e sensações do corpo, mas vocês conseguem estar conscientes se existe alguma parte que não está boa e se tem alguma doença eminente ou não. Às vezes, quando a gente está com dor de dente, nossa, meu dente está doendo muito, está doendo muito. E aí a gente vai lá pro dentista, aí o dentista fala, tá doente aqui ou tá doendo aqui? Tá doendo aonde? Eu acho que tá doendo aqui. Ou então, na realidade agora não lembro muito. Ou então, às vezes, você fala de maneira errada, e aí o dentista tira o dente, e na realidade ele está tirando o dente errado, que vocês não sabiam nem onde estava a sensação. Muitas vezes acontece com a gente. Por que isso? Porque na realidade a gente não estava consciente aonde exatamente estava a sensação de doença, né? A sensação de dor. Porque o que a gente tem que saber a gente tem que treinar a gente a estar completamente consciente aonde sobre o nosso corpo e em que parte do corpo existe algum tipo de sensação diferente. Isso pensando de uma maneira muito grosseira, muito superficial, né? Então existe um benefício sim, de maneira imediata, até para a gente reconhecer as nossas próprias problemas físicos. Isso é o primeiro benefício imediato e bem superficial. E também a nossa saúde física também ajuda muito. Aí depois, se a gente evoluir a consciência do nosso corpo, a gente consegue saber, a gente consegue analisar exatamente cada parte do nosso corpo e as características do nosso corpo. Se é transitória, se é impermanente. A gente consegue perceber de maneira mais fácil isso. Igualzinho. Qual é a natureza do nosso corpo? Qual é a natureza do nosso corpo físico? A gente consegue ter mais... a gente consegue perceber de maneira mais fácil. E se a gente saber, se a gente conseguir reconhecer a natureza do nosso corpo, aí a gente consegue ter uma análise melhor sobre a natureza desta pessoa. Por exemplo, o celular. Se a gente consegue saber tudo como funciona o nosso celular, então a gente sabe quais são os problemas do nosso celular, como que a gente tem que utilizar o nosso celular e a gente sabe como que funciona exatamente o celular. Mas se a gente não sabe exatamente como é que funciona o nosso próprio celular, a gente não sabe como que a gente tem que usar, a gente não sabe quais são os problemas, a gente não sabe nem como guardar direito o celular, então a gente
vai ter muito problema, né? 제가 딘디에 송상 가르쳐 류가 내다다 어딜리 지서 삼로당 바이나요 펜도만 보여레스 Uhum. Então, por isso que se a gente saber como funciona esse nosso corpo, tem muitos benefícios. 다 딘디 투진의 가리오레스 디가나 소소 류랑 마도 셈젠달라 판사 마잉 Mas o mais 디오나 importante, quando a gente está 소소 fazendo essa 셈데 prática de tempo meditação, 용월라 é 아직 deixar a mente muito estável tempo no nosso próprio 아직 corpo, não ficar pensando, não ficar viajando daqui para lá. Fica assim, muito focada exatamente no que a gente se comprometeu a fazer antes da meditação, que é no nosso próprio corpo. 안타가 나지 그 소소의 셈도 소소의 담보 Igualzinho 잡탑이야 também, a gente consegue, a gente treina controlar a nossa própria mente. 베나 단다로 지인바이나 나로서 아주 소소 모신기요 나롱 모시 나롱 프로테인 지고 달랍고 그랬대 맞죠 나다 나시 제가 강사망 채워지고 소소의 셈도 소소의 담보야 마타바지 차요 Uhum. Por exemplo, o que a gente está falando aqui agora, talvez muitos de vocês possam pensar, se não, muitas pessoas acabam pensando de, mas isso eu sei exatamente desse meu corpo, eu reconheço meu corpo, eu sei quem eu sei sobre a minha saúde, etc. Isso eu sou sim, mas na realidade pessoas, ao menos pessoas como eu, a gente pensa que sabe reconhecer exatamente o nosso corpo, mas na realidade a gente não sabe. 야, 다 나신 그 소소가 Igualzinho. 셈데 소소가 다보 약보 잡탑 송바이나 Igualmente, se a gente sabe controlar nossa própria mente, 셈도 파만도와지니 o nosso modo de pensar, 소소가 a gente consegue controlar a mente, esse modo de pensar. E qual é o benefício disso? A gente não deixa com que a mente se desperte. A gente não deixa com que a mente se desperte. A gente não deixa com que a mente guie a gente para um lado que a gente não gostaria de ir. 소소 셈과 원든 도 마셔나 펜도 가리오레 E qual é o benefício da gente não se perder na nossa própria mente? 셈그 강 삼바 탐체때 소소가 마제발라 팽그레스 셈그 강 삼바 Uhum, 소소 셈리아 uhum, 간이지 샤 송바이나 디지스 마지발라 팽그레스 uhum. E qual o benefício da gente saber controlar o nosso próprio pensamento? É que a gente não é deixado levar pelos nossos próprios pensamentos. 야 오나 다 셈그 E 강 aí, 삼바 세티칸라 갈라 오레스 e o que 페나 significa 나초 isso? 단다 노지임반 나초 네탄 간이지 오레스나 Por exemplo, agora, qual é a situação 셈과 원든 de agora? Agora, nós somos pessoas que a gente 상로 멤버 원드수 é controlado pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos acabam guiando a gente. 상로 멤버라 간이지 E a maior parte dos pensamentos, na realidade, são destinados para um lado não tão legais, ainda que a gente não reconheça como não legais. Então, esse modo de pensar não virtuoso, não positivo, acaba guiando a gente, guiando não só a gente, mas guiando todas as nossas ações, as nossas atitudes, sobretudo verbais e físicas. 자와드 제니 E aí, 펜도 요나다 디볼 se a gente atua de maneira errada e tá tudo certo, beleza. Se não tem nenhum problema pra gente, tá tudo certo, né? Mas na realidade, quando a gente está atuando de uma maneira negativa, se beneficia a gente, está tudo certo. Mas na realidade acaba não beneficiando. A curtíssimo momento, a gente acha que beneficia, mas na realidade, em médio e longo prazo, qualquer atitude negativa, na realidade, prejudica muitíssimo a gente. E não só prejudica a gente, quanto prejudica as outras pessoas. 어제자 덴데 손자 지 점번여자 간디지 공부이나야 주 제시도 가르레스 나롱 고 셈도 나롱 고 원도 두토야지 탑시지 요사미 디 그런도 니버 고요레 Então, por isso que é extremamente importante ter a motivação, ter a vontade, a motivação de eu quero controlar a minha mente. 야 빼샤바이나 Por exemplo, 그래서 jarbo지다 롬보로지 들리바이나 por exemplo, imaginem um rei e os seus escravos, né? 롬보도 원도 두토바지 제고 요레 마도 아니 롬보도 jarbo onde 제샤바이나 다 빼면서 이거 갈래 가보자로 와 por exemplo, um rei com seus servos, digamos assim. Então, quando tá o rei, ele lidera, né? Ele lidera todos os seus servos. Então, os servos eles estão sendo controlados pelo rei, estão sendo liderados pelo rei. Mas imagine que o rei é liderado pelos seus servos.
né? Não é que ele lidera os servos, mas os servos que acabam liderando, ou um servo acaba liderando o rei. Então aí é um modo de reinado, um tipo de reinado estranho, né? 야나가 존디니 게게트라 베잖아. Ou então se a gente imagina a relação estudante e professor. 야. 게게트니 갑동고 코 게라데가 게트라 봐. 로종테고 요송자 데제. 게게라 원차 망아지다. 게트라 데제. 원차 Na 뇽아지 realidade, 고요 데제. a ordem dos fatores na relação professor-aluno é o professor, com seu conhecimento, com seu maior conhecimento e com seu poder de conhecimento, ele orienta, ele que dá as instruções para o aluno seguir, etc, etc. 야. 대고야 김사가르에 pena É assim que, na realidade, não deveria tinha funcionar. sonza Por que quando isso? Mas por que é assim? Porque, na realidade, os estudantes eles são jovens, eles gostam de brincar, eles não gostam, na realidade, tanto de estudar, eles se distraem bastante. 때문에 만나신데 게라데 게트가 완도서나 게트 Mas 디링 아트치 muitas vezes... 게라데 올라서 네 참전도 Mas imagina que, na realidade, a ordem dos fatores não é essa. Imagina que o professor, na realidade, ele não tem poder sobre o aluno, e o aluno que acaba tendo poder sobre ele. Imagina que acontece isso. Aí o que acontece na aula, então o professor vai falar, então, já que vocês gostam aí de brincar e tal, então tá bom, então vamos deixar aqui a aula, vamos sair brincando. Ou então, vamos sair brincar, ou vamos passear. E durante todo este ano a gente não vai estudar. Imagina a relação aluno-professor que se inicia ou que se estabelece dessa forma inversa de controle ou forma inversa de orientação. Claro que é importante a gente os professores ouvirem e prestar atenção no pensamento ou na opinião dos alunos. Isso definitivamente é importante. Mas na realidade, mas não é o jeito que o aluno quer que aquele professor tem que ensinar. Ao contrário, é baseado na predisposição dos alunos, na vontade ou na opinião dos alunos. Obviamente o professor ele ouve, mas qual forma de ensinar e que ele vai passar os valores para o aluno, isso depende do próprio professor. Então essa ordem ela não deve ser invertida. Então, assim como esse exemplo, eu devo controlar a minha mente. Eu devo orientar e guiar a minha mente. Não a minha mente ou os meus pensamentos devem me guiar. Não é assim. Ok, então esse é o primeiro passo, certo? Esse é o primeiro das 4 meditações, tipos de meditação, que é a meditação em corpo, certo? Se vocês tiverem perguntas, podem fazendo, tá bom? Ok, então essa é a primeira, explicação um pouco da primeiro tipo de meditação em corpo, né? E tem todos os 3 tipos de objetos de corpo interno e externo, interno e interno, ok. Então agora a gente vai começar a explorar um pouco sobre a meditação, a mindfulness em sensações. Então existem 3 tipos de sensações, ok? Sensações de felicidade, de sofrimento e sensação de equanimidade ou sensação neutra. E o que significam esses 3 tipos de sensações? Sensação de sofrimento significa tudo que nos causa dor evidente, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, ou quando a gente tem frio, calor, ou aquela sensação de alegria de hoje eu não estou feliz, etc. Tudo isso são sensações de sofrimento. Certo? A segunda sensação, sensação de felicidade, aquela sensação de bem-estar, de felicidade, seja de quando tá com frio, coloca um casaco quentinho, então aquela sensação de quentinho porque estava com frio, ou então aquela sensação de estômago cheio porque estava com o estômago vazio antes, ou uma sensação de quando a gente está aqui conversando e a gente fica contente. Essa sensação é o segundo tipo de sensação de felicidade ou de alegria. Às vezes a gente tem sensações neutras, que não são nem sensações
felizes nem de sofrimento. Isso a gente chama de sensação neutral. 다 딘디가 들어와서 뭐 가능해야 소소가 샘데 해네 데텐 잠치니 디 템비가 유르야 고 마제바치니 디가 간라 샘 템보제 대양 페서보지당 어무바도 페서보지당 아니 파조고 유르데페 아 피다보제 샘레 예마이나 누식도 식침보 요바지 딘디지가 토니 곰고요레 E aí, quando a gente está fazendo a meditação, quando a gente começa a meditação, agora eu vou fazer a meditação em sensações, e aí você começa a visualizar uma sensação, visualiza aquela sensação simplesmente como se. E a nossa mente, ela fica completamente estável na presença, ela fica completamente consciente da presença e da existência dessa sensação de alegria, de sofrimento ou neutral. Simplesmente isso, sem criticar, sem julgar, sem sofrer junto ou sem apegar. Simplesmente estar consciente na presença da sensação que você decidiu meditar. 양 당보 원래 약사다 장들 진행도 들리마이나 아양 초로와데 지 람살라 당보 원래 장들 다 뭐마 들리시라 고만용게 어디니 들리가 사다 당보 장들 진행 들리마이나 까까리야 지리노다 야나디 지 말모도 야나 큐르모도 들리시 소소 자니 디 말모도 큐르모 디기토니 소소고 지시다 디그 좀비 소소를 초로 가니 지레고도 데이터가랑 소소가 셈 가족 탑탑 되니지 존이 텔 템보 지니 데 누가래 아 시모부도 되니 식침보 마찬가지니 소소를 지금 말모이나 말모고 초로 가니지 규모이나 규모 초라다가 Inate kabla de choa koran yomare. Ngoma choa yure di jela ya kasanata. Ale zashin beka. 어디니 자신 비kal에 초로 가니 레고도 어디니 양 소소 디간라 셈랑 샤니 어디니 돈이 장을 지나 야고 Uma técnica legal de fazer de treinar sobre as sensações é coloquem uma bala na boca. E aí seja uma bala doce. Enquanto vocês estão mastigando ou chupando, sentindo a sensação da doçura, e vocês gostam, digamos que vocês gostam de doce, e aí vocês estão com aquele doce na boca, aí vocês sentam para meditar e visualizem, se foquem naquele gosto doce, na sensação de gostosura, sensação de felicidade, de gostosura que deu aquela sensação de doce, aquele gosto doce. Ou então imagine que vocês têm uma bala bem, como é que fala, amarga ou ácida na boca. A mesma coisa, tipo uma bala de limão super, super azeda. Ah, é azeda que fala. Então, azeda. A mesma coisa, você coloca uma bala azeda na boca, então qual é a sensação que te traz daquilo? Ou então uma bala super amarga, um gosto super amargo na boca. Qual é a sensação que te dá aquela amargura na boca? Só isso, só imagine. Ah, agora eu tenho uma sensação gostosa, tem uma sensação não legal, uma sensação de sofrimento, etc. Simplesmente sejam conscientes dessa sensação, sem dizer, ai, que horrível essa bala, ai, que gostoso essa bala, etc. Sem se engajar na sensação, simplesmente estar presentes na existência daquela sensação. Por exemplo, pela minha própria experiência, agora, essa semana eu tô levando injeção a cada 2 dias. Tô levando injeção a cada 2 dias aqui no meu corpo. E aí, na hora que eu recebo a injeção, nossa, mas dói tanto. Naquela hora que eu tô levando a injeção, e dói muito. Naquele momento, em vez de eu estar sofrendo, ai, que droga, que tá sofrendo, tá muita dor, na hora vou usar dessa sensação para fazer um treinamento, para eu treinar minha mente na estabilidade sobre essa sensação. Aí eu foco na existência dessa sensação não prazerosa. Ai, que dor, só isso. Eu só sou consciente na presença dessa dor horrorosa, mas nessa dor no meu corpo. 아니, 다 대단 좀비가 소소가 다 류기차실라더니 상로다니 야 지금 Outra técnica também, quando a gente escaneia o nosso corpo,
Quando a gente escaneia nosso corpo e a gente percebe que tem uma dor em uma certa parte do corpo. Então, vocês estão escaneando o corpo físico, certo? Escaneando o corpo físico e aí vocês acham onde está doendo. Imagina que o braço está doendo. E aí vocês foquem na sensação ardente ou sensação de dor que vocês têm naquele braço. Só foque na presença da dor, sem criticar, sem sofrer ainda mais porque tem aquela dor. Essas são vários tipos. Acabei de mostrar um pouquinho alguns tipos de técnicas, o jeito que vocês podem praticar para treinar a mente de vocês, para vocês treinar a mente de vocês para deixar cada vez mais estável, para focalizar cada vez mais a mente de vocês. Aí chegou uma pergunta aqui, certo? Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta direto, pode fazer. E a dor do luto extremo. Uma amiga acabou de perder marido e filho muito jovem. La sua ni tsorwa dunal que se la tinera pena ni dunal da uyure amena natsa da odwa ine apena per plani so pala ya mena so pingya da ochon chon sar ne pena nange ni chomo korangi kyoka tang pugo tsama ni chon sonra ndarang nyam chon son kasara ni nam julsas ni no bala ani chichena dimero habus ani inda itadani sem tempo nata doa di nata di kandishibari kandistolegi 다 딘디가 깔랑게 딱이 주고 삼데 딘디베 하진 배 나가서 다 다기 나시 저런 거 뒤와 요바 나시 소소 수보래 임바이나 배 하진 배 나식 식침보 요비 깔다 맞아 딘디가 양 그때 우미니 디가 소르바데랑 진진이 곰자야다 딘디다 용금 하러 와 그래서 네 아나 소르바 등물 딘디 식침보 요디 깔라 델라미니다 곰자 도와다 딘디베 곰시 식침보 메바이나 대세 가보리에시 Bom, primeiro de tudo, realmente meus sentimentos aí a sua amiga pela perda dos seus familiares, e a gente vai rezar aqui por ela também. Falando agora, voltando para a parte de como usar isso para treinar, né, para treinar sua mente. Primeiro de tudo, como a gente agora acabou de explicar sobre como usar e visualizar as dores físicas, porque o nosso físico é mais palpável, então é mais fácil de a gente reconhecer a nossa dor física. Mas quando é uma dor emocional que está dentro da nossa própria mente, uma parte emocional negativa, que é uma dor, então, e a gente não está acostumado a visualizar, não está acostumado a reconhecer essas dores, então, na hora de visualizar uma dor emocional, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. 다 당보들에 오늘 다 딘디 단다 그런 거 지와 아니 어디 그런 단다 나오면 숨보연이 소리 많이 아주 참미문이 지금 그절에 뭐는 자야로 동심 냠기 어딘디 다 임바이나 땅으로 저때 삼로 제산 딘디 삼로 당고도 단다 랑 맞춘 데려 맞추 진짜로 저 어디고래 진디 돌린 제심비에 내거래야 양미 잠바 등 심제 잠바래야 강에다 등어빼 하장급에 식침보 최대니 다딘디 몸보요 요바래 그래서 참아 가르된 거 요리에서 제장 맞춘 직된 감 내라 게 친천아 까ಕೊಳ್ಳ레 기부 까ಕೊಳ್ಳ레 두부 딘디로치 딘디로치 그 코메센로 딘디지 로고 요바데 딘디 맞춰용 삼로지 땅고 다딘 E antes da gente primeiro de tudo, então, como eu falei no início, né? Então a gente vai aqui, antes de tudo, né, dar os sentimentos à família e não só pela partida deles, mas também a gente vai dar para as pessoas que ficaram aqui, para ficar num estado um pouquinho mais tranquilo emocional, tá? E aí, como você também mencionou, essa dor emocional, né? Essa dor emocional, a gente tem que relembrar que agora a gente estão pensando em outras pessoas. E estamos aqui entre 50 pessoas, né? 53, 4 pessoas diretamente ouvindo esse tipo de reflexão, né? De aula, de reflexão. Mas, e aqui a gente está lembrando das pessoas que a gente tem contato sobre o mesmo tipo de sofrimento, sensações, etc. Mas imagine que não somos só nós 50 ou as pessoas que a gente conhece.
quantas infinitas pessoas e seres sencientes existem. Existem em todos os universos de existência, de existências de vida. E por isso que a gente vive numa forma de vida mundana. Enquanto a gente está vivendo, né, nesse tipo de vida, que é vida mundana, carnal, etc., de vez em quando a gente vai ter momentos de sofrimento, de vez em quando a gente vai ter momentos de menos sofrimento ou mais alegria. A gente vai, quem acredita em outras vidas, vai renascer em formas de vida de menos sofrimento, outras mais sofrimentos, e assim sucessivamente. Porque é a natureza do nosso estilo de vida por enquanto. 먼저 보고 빼라 남기니 가르쳐 A gente tem 그래. um exemplo que a gente usa lá no 깎아라 Tibete. 기보용을 깎아라야 강의 용그래 등물 용그래스 Uhum. 빼나 맞아 사자 깎아라야 장구 차루도 깎아라야 깨깨 차루도 와스 듣고 남식이 노당 거 돈을 코란신도 왜마도 코디 잔다 거zo janjo te que mar coronagem milha tipo jon 깎아라 tipo jon 돼야 A gente tem um provérbio que a gente fala sempre, o tempo todo no Tibete, que a nossa vida humana é igualzinho o meio ambiente, igualzinho o clima. Às vezes o clima tá bom, às vezes o clima não tá bom. Às vezes tá sol, às vezes tá chuva. Às vezes as montanhas estão cheias de flores e verde, às vezes elas estão completamente secas. E assim sucessivamente. Igualzinho nós também, o nosso modo de vida humano, nesta mesma vida, às vezes a gente tem problemas, a gente não tem problema. A gente sabe disso teoricamente, mas a gente não vive desse jeito. Por quê? Porque a gente não consegue internalizar isso como verdade. Se a gente realmente entende que a nossa vida tem essa natureza de às vezes está bom, às vezes não está bom, então a gente, na hora de acontecer um problema, a gente reage de maneira mais suave. 제가 근데 송인 되게 갈라 주요래서 디간래야. E o que eu quero dizer com isso? 소소래야. 기부 종이 까블이 바이나. Quando a gente está passando por bons momentos, quando a gente está passando por uma situação muito legal ou um momento de situação muito legal, que tipo de atitude a gente acaba crescendo? A gente acaba gerando um apego muito forte àquela sensação boa. Que essa sensação boa nunca passe, que esse momento bom nunca passe, que seja permanente para sempre, etc. Essa mesma atitude é o que nos causa o nosso problema. Então, por um lado, é verdade que realmente muito triste, é muito triste ter familiares, ter perdido seus familiares de repente, é verdade. Ninguém vai tirar essa verdade, primeiro. Mas segundo, uma das reflexões que a gente tem, sim, enquanto a gente está junto com os nossos entes queridos, é de, quando a gente está com eles, não imagina que eles vão ser para sempre, não visualiza que nem deseje que eles vão ser para sempre, porque eles não vão ser. E aí, quando em algum momento eles partirem, lógico que tem a tristeza, sim, mas não tem a grande sensação de grande perda, porque você já sabia que em algum momento eles iam ir. Talvez eu vou falar uma coisa que talvez ajude vocês. Por exemplo, minha própria história. Então, até meus 23 anos, até os meus 23 anos eu morei no Tibete, certo? Depois dos 23 anos eu me exilei aqui na Índia e desde então eu nunca mais pude, obviamente, voltar para lá, nunca mais pude me encontrar pessoalmente, mas esquece pessoalmente, eu nunca mais pude nem me encontrar por telefone. Nunca mais tive esse tipo de relacionamento. E eu vim aqui para a Índia, para quê? Porque lá no Tibete eu era muito pobre, eu pertencia a uma família muito pobre, ou porque aqui na Índia é muito legal, etc. Não foi por isso que eu vim para cá, certo? Eu vim aqui para quê? Para buscar a oportunidade de estudo, para buscar a oportunidade de transformação da minha própria consciência, minha própria mente, para poder servir e ajudar os demais. Através dessa motivação eu vim para cá e me separei dos meus familiares. Agora eu tô com 58 anos.
E enquanto eu estive aqui na Índia, então eu perdi meus pais. A minha irmã mais nova também faleceu. Os meus mestres ou professores espirituais, que todos eles que me ajudaram lá no Tibete, também nunca mais encontrei com eles. Não brinca, bota a camiseta lá para ele ficar feliz. Uhum. E não só isso, até hoje, até os dias de hoje, as pessoas lá da minha região, lá do meu país, eles não têm liberdade nenhuma de ir e vir. E por que eu estou falando um pouquinho da minha história? Porque apesar que eu tenho esse background, apesar que essa é a minha realidade, eu não vivo a minha vida como, ai, que droga, que eu não tenho direito a nada, eu não tenho liberdade, eu perdi toda a minha família, eu perdi meu país, etc. Eu podia viver ruminando nessa sensação ruim. Mas se eu não só se eu vivesse com essa mente de frustração e de arrependimento por ter vindo, porque eu nunca mais estou com os meus familiares, ou de que o tempo todo estou ruminando sobre essa verdade triste, mas é uma verdade que faz parte da minha existência, da minha realidade desta vida. Se eu ficar o tempo todo só ruminando e pensando nisso, eu perco a oportunidade de usar propriamente o meu tempo, seja para estudar, seja para refletir nas coisas positivas, seja para eu mesmo me transformar positivamente. Então, por isso, a coisa mais importante que a gente tem que saber é saber como cultivar a paciência, como abrir um pouquinho mais a mente. E cultivar a verdade de que o que aconteceu lá atrás já aconteceu. Por exemplo, se eu me arrepender amargamente que eu estou aqui, porque eu nunca mais encontrei com a minha mãe e ela morreu e eu não encontrei, na realidade esse arrependimento não vai trazer minha mãe de volta, certo? Mas o que eu posso fazer... Mas o que eu posso fazer é qualquer coisa ou errada que eu já fiz lá atrás, ou que eu me arrepender lá atrás, eu tenho que usar dessa sensação de perda, de arrependimento, eu tenho que usar dessa sensação para, ok, então o que aconteceu lá atrás já aconteceu, a perda que eu já tive já aconteceu. Então, a partir de hoje, até eu morrer nesta vida aqui, como que eu vou usar a cada segundo dessa minha força vital? A cada segundo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para quando eu realmente partir, eu não me arrepender? Como que eu vou me relacionar com as pessoas? Como que eu vou viver? Como que eu vou pensar? Isso sim é extremamente importante a gente cultivar, habituar o nosso pensamento. Então, assim como você mencionou sobre a sua amiga, então, como você mencionou da sua amiga, sempre, por um lado, e muito respeitosamente, respeitando o luto e a dor dela, isso sem dúvida nenhuma. E também, né, adicionando a isso, a gente tem que pensar de novo sobre a verdade de, ok, então agora os nossos familiares, por exemplo, se a gente perdeu o nosso familiar, ele já foi, então, obviamente, tem aquela tristeza da perda, porque a gente estava habituado a ter, mas se a gente tem um luto muito grande, uma tristeza, uma agonia, uma depressão muito grande, na realidade, isso não só não vai ajudar a trazê-los de volta, quanto também não vai ajudar a pessoa que continua nessa vida a viver melhor, a viver bem essa vida. Ao contrário, vai prejudicar muito. Então, o que tem que ser feito sim, viver o seu luto com muito respeito, sim, mas usar dessa verdade, né? Dessa verdade que, bom, agora eles já foram, então como é que eu vou viver a minha vida de hoje até lá na frente? Como é que eu posso beneficiar as outras pessoas? O que eu posso fazer de positivo para mim, para as outras pessoas, para eu beneficiar a minha própria vida,
que ainda me resta, e também beneficiar a caminhada das outras pessoas que já se foram. 야. 다 되니 가서 잠반이야. 숨바드 가라지나 샘 잠반이야. Ok? Deixa eu ver. A Tem uma doutora Miriam. É preciso, então, uma motivação maior, um propósito que te leve a toda essa transformação. Tio achei bem antigo. De invasão da... Cadê essa? Nie parduani kulum dawo tam dompa. Dumpa tam kulum dawo gores. Ngatso kulum... Kulum chewa dawo ngatso gogidwais. Aquele tem a sua sem gyurgona, verá? Minha pardone com um tempo com Sim, doutora Miriam, exatamente. Então a gente precisa para continuar nessa caminhada de transformação, para o nosso benefício e os demais, sobretudo, sim, depende sobretudo na nossa motivação, motivação vasta e profunda. E não só isso, de coragem. A gente precisa de muita coragem. 또시 가져서 이거 봐야나 지금 내가 제고나 남사 제통도 리오스고들 또 매바이나 내가 가리는 제통도 Por exemplo, se a gente tem um corpo, se a gente é forte fisicamente falando, então a gente consegue facilmente fazer qualquer tipo de trabalho, certo? Se esse corpo aqui é fraco, débil, é débil que fala, fraco de força física, a gente facilmente não consegue realizar nenhum tipo de atividade. Igualmente, a mesma coisa a gente traz para a nossa mente. Se a gente tem coragem, se a gente tem confiança, então qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de ação que a gente tem que realizar nessa vida, a gente sempre vai conseguir fazer. Se a gente não tem coragem, não tem confiança, a gente está sempre depressivo, debaixo dos nossos próprios medos, etc. Então, qualquer atividade que a gente tiver que fazer, a gente não vai conseguir. Então, por isso, bora, povo, vamos ter coragem. Ok? Alguém abriu o microfone para fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fala. Cara, a minha pergunta é assim, como eu acho que foi, deixa que me ensinou, não sei, mas quando utilizamos 3 partes do cérebro, da mente, como eu tive muitas lesões cerebrais e a medição que vocês me fizeram melhorar, como a gente reativa uma área que nunca usamos? Chik da betrola do songa. Ani chola do yogi chashi de yang kyar pichutanya tapshi kare yure. Ale. 다 so tanga 대다 즉 야보지 신금에 이마이나 다 주치셔대 디르산이 멤버가 락처리 야보요 송다 양 딘디기 토니 Yaminasim. 야소 양디 야소 지야가 양 딘디기 야소세나 고대 조란도야 될 라소지 고양 딘디도 양 답시 양 멤버들 소라 딘디 직진 고 라바자데 코스징 차지 송자 또 소라야 맞아 멤버가 답시도 양 마모지 Bom, falando especificamente na parte física, cerebral. Se a gente está falando do cérebro, o cérebro é físico, certo? Não é mental. Então, falando da parte física do cérebro, então, eu acho que é muito importante seguir bem as instruções dos médicos. Então, o médico, que ele está muito habituado, e a especialidade dele é a parte física do corpo físico. Então, quais são os tratamentos? Quais são os tratamentos, cirurgia ou remédios, ou o que for que tem para melhorar, recompor a parte física cerebral? Eu acho que é importante utilizar, falando da parte física cerebral. Mas a minha expertise não é na parte física cerebral. A minha expertise é na parte mental. Então, falando na parte mental. 다 가르쳐 버리세요. 말수 수대 쓰임 바이나야. 주치셔도 소소고 삼로고 나로라 가르레 소소고 지 다기나지 그런 falando na parte mental, de como transformar os pensamentos. Se você, por exemplo, no seu caso, que já teve seus comas, e acabou com certeza tendo...
Por exemplo, você que teve o coma, certo? Então, por ter o coma, você teve essas lesões cerebrais, etc. Por saber, estar consciente das lesões que você teve, por estar consciente dessas lesões, é, acaba, se porventura acaba gerando algum medo, ou alguma frustração, ou algum tipo de sensação de, ai meu Deus, acabei perdendo algumas habilidades, ou acabei, ou não tenho capacidade para fazer isso, etc. Simplesmente por estar quase que frustrada e quase que, não é depressiva, mas triste ou ressentida por ter perdido algumas das capacidades, simplesmente, porque isso é uma resposta mental, emocional, simplesmente por ter uma resposta negativa ou sem coragem, sem braveza em relação à confiança, sem fortaleza emocional, simplesmente por ter essa atitude de olhar meio que para o lado mais vazio do copo, essa sensação, olhar para o lado negativo do copo, ou seja, olhar para o problema que você já teve, essa mesma sensação ajuda a piorar ou uma recuperação do seu cérebro físico, ou ajuda a não recuperar alguma parte física que poderia estar recuperando. 야, 대인 손자 배나치 코로나로 임바이나 아니 소소가 단디가 내거 지금 상로 당당데 소소가 까제시 도ore 소소가 상로. Por exemplo, agora você, apesar que teve esse problema, você está aqui com a gente. Você não está aqui com a gente, você está assistindo a aula, você conversa, dá risada, você medita, você traz os seus pensamentos, suas experiências, você ouve, você reflete, etc. Você consegue, você está fazendo tudo isso de novo. 소소가 상로가 니식도 가서 게토바디요 소고 리지 니식도 알아신 그냥 까깔이야 야 니바도 필라리앙 어디니 레비용야 디디 가서 상로 당당도 어디니 지용비요 송자 수부수부데 수소마 셈식 차는가 때 차시디요 말이 삼비 디니 마데와지 pena gaso tirisani karan 통해도. Por isso que, então, se você consegue ver as qualidades, ou tudo que você já conseguiu recuperar, e tudo que você já consegue fazer agora, só por isso, só por tudo que você já consegue fazer agora, já deve ser uma causa de uma alegria imensa, eu não consigo nem expressar. Então, isso que você tem que se concentrar. E com essa alegria, que você vai poder cultivar e pode cultivar, simplesmente sendo consciente de todas as coisas boas que já aconteceu com você, que você já conseguiu se recuperar, etc., você não vai ficar focando no que ainda falta recuperar, você foca no que você já conseguiu fazer, e isso com certeza vai te ajudar na recuperação física do que ainda precisa. Só isso. Por exemplo. Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm duas pernas e dois braços. E às vezes não tem nem dois olhos. E muitos deles, eles poderiam muito bem viver a vida, ai, coitado de mim, pobre de mim, porque eu não tenho olhos, braços, pernas. Alguns deles fazem isso, mas daí não ajuda nada eles. Mas hoje em dia, sobretudo porque a gente consegue ver isso na internet, muitos deles, eles fazem vários vídeos motivacionais mostrando, olha, eu realmente não tenho braço, não tenho perna, etc. Mas eles ainda conseguem encontrar vários modos, vários jeitos de viver bem essa vida. E não só isso, muitos deles sem braço, sem perna, conseguem nadar. Eles fazem, sei lá, uma prática diferente aí de nadar, eles conseguem até voltar a nadar. Então o que isso significa? O que isso mostra pra gente? Significa, mostra pra gente a fortaleza interna emocional. Então, quem tem ou não fortaleza interna reage diferente a diferença dos seus problemas, então passa a viver diferente a sua própria vida. Então, por isso, então, por favor, não se frustre e não desista. Não pensa o que ainda precisa recuperar ou o que você já perdeu e ainda não recuperou. Não pensa desse lado, ok? Pensa em todas as partes do seu corpo
a todas as partes do corpo que você já pode usar de novo e igual a qualquer outra pessoa. É para esse lado que você tem que olhar, tá bom? A minha pergunta era essa, porque não tem nada negativo, é positivo. Mas a minha curiosidade é como assim, como é que em outra área você começa a conectar com outra coisa? Como dizem, utilizamos 3% do cérebro, e que a nossa mente a gente não conhece muito bem. Como é que a gente reativa outra área? O som, Ah, qualquer coisa, como é que a gente reativa uma coisa que nunca percebemos? Como talvez o gato ouve melhor. Como é que eles têm essa percepções que a gente não consegue? 이 저런 거 들고 나와야 깨지게 나를 jetando Tony. Se a sua pergunta não foi essa, então era culpa dessa tradutora aqui que ela não traduziu direito. Ninguém te dirá mais penata nange ni le patrola droso la sopa dirá re di tempare ina yara nam kyun kare kecha tumangi kecha kare resena nam kyun atso lepa ki nam kyun atso lepa ki nupa kecha yang so pestangi mares sempre pa kare la gere sena atso kecha sumato atso mancha nupa mancha atso pestangi mare o de mason sani kecha sumle mawa ani lepa ki nupa sena vidu yamena chempa la sopa kadres yarge jogere perna ani ngaso mancha hago mare chichi yamena pena shimi senchen chemba ngatsole yaga konso tonanche tugires chemba yaga yamena konso ani shel chamawa konso hago gires o tiwa di chogla ngatso lepa ki nupa cheru cheru tanya chedus kare chedus acho que eu traduzi direito 나초가 라바 니식 니바식 체리 땅 땅보다 가르쳐 거는 로종 제아치. Então, primeiro de tudo, para a gente saber como usar e como aumentar a potência desse nosso cérebro que a gente tem, ou da nossa mente, né? Que os cientistas falam de cérebro, mas na realidade é a mente. Então, como utilizar, ou como aumentar a nossa capacidade mental? Primeiro de tudo, o que é importante é estudar. 근데 니바도 가르쳐 냠뇽세도 사. Então, primeiro de tudo é estudar, ou seja, entender como é que funciona tudo isso, e depois praticar. 근데 그 소소고 류라야 류스니까는 출퇴야 붙이. Depois da parte da prática, ou seja, internalização e prática, o terceiro é a parte da saúde, saúde física e mental e emocional. 다 대숨도 창송바이나. Se esses três práticas ou estágios vocês fizerem corretamente, com certeza, se sobretudo continuar estudando e trazendo a consciência, o que existe, o que não existe, e aí praticar e manter uma saúde física e emocional correta, não se tem a menor dúvida que a potência cerebral, mental, dessa pessoa que se engaja nessas três atividades, com certeza passa de 3 a 4%, a 5, a 10, a 15, isso acontece. Ok? Próximo. Tem mais perguntas? Senão a gente continua a sequência. Eu queria só falar uma coisa. A resposta que vocês deram para a causa dela respondeu a minha, porque a mudança de vida, as coisas todas que foram feitas, assim, ter uma consciência de um potencial que foi muito desenvolvido. E aí um estágio de frustração, de não poder utilizar nada desse arcabouço e uma sensação de estar sendo tolhida num local onde eu não consigo fazer tudo o que eu precisava hoje. Então, vocês deram a resposta de como fazer isso. Porque até a minha meditação eu parei, porque não tem motivação para sentar e meditar, entendeu? Então, eu falei, nossa, isso está crítico. E eu acho que, então, foi muito boa essa virada aí de posicionamento para voltar a fazer com que a essência, né, do que é anterior ao sentar e ao fazer, a gente precisa recuperar. Agradeço.
Di ngala pepe tu chuso kari chini sina ko penako de bom ta yoga sina duda bom da wane gela da udus di da dura ani ine antandara penanga nishi yombe yar ki troda trosons ngoma haleva ni semki ne tan topo da otis lepson ine antandani curiurti ngala kare ngale ka chechu chora mares ni la kier se mendo ni l'acceptavo bet ni curiur ni l'accept bet chedo giresra nga yargi trotu ki mindus mato ani mi shemba yang tropa chetu ki mindus ngale ka kare chetu ne amena shina nga chechu chora mares dela temos sem chuchada chassons tensanga gom korangi agines ani tis sem chuchassons lasa dicene tana grandi gena tanda pardoni suya di tsama ngala pepe tu chuso tu ches sem si tsamre tujichi Brasil que lá obrigado já obrigado obrigado muito bom ti sonza pena cherando imbaina ngoma gum ya tu tande ne kola zam shayo baina ta tani mutni yang soso ngoma na jing toni adini che ta na jing chire ka kola takinga so mile kiri duris di damada yo sonza tindi ga kawle ya simshi chama shon ne dini che baina matsu simja janda mandavi mi Dinane, marshi, dongozi, nga tsu tangbo zida chudi parjingi kiamso, ode, nga michi yins, semja janda mandevi, nga marshi dongo, nga la kacha shiya yore, samlo ina, samlo jaya chimbo tanga yore, odindi yin sonza, leka chik mandamna chik, nga samlo damada mobo tanga yore, nga la niba yore, nga tsogo mingle yaya, nuldan lawo, niba dan dambi, semja lawo da. Dīng sōngdā dīndī jī ngā tsō ngōnzi jībī tō dā ngī lā yīmbā ngā tsō tsāmi shīkyā lā guā tērē dā. Simshī chā gōma. Então, primeiro de tudo, obrigado pelo seu, né, pela sua reflexão e por aceitar e reconhecer e também expressar. Isso é extremamente importante. Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer, aceitar e aí passa a trabalhar também, né? Não só aceitar e ficar sentado no sofá. Mas é muito bom isso que você falou, que é assim como você já teve experiência em meditação, suas práticas, etc. E apesar que você teve suas experiências, suas práticas, agora por condições externas ou internas, ou o que for, agora eventualmente você está mais frustrada, você não está praticando tanto, é o que a gente falou hoje um pouquinho também. Como a gente, na nossa vida, a gente tem sim, é natural, é a natureza da nossa vida, às vezes tem momentos felizes, infelizes, problemas, não problemas, etc. Isso é natural, mas por conta disso, a gente se frustrar, entrar em depressão ou desistir de tudo, etc., isso não adianta, não é a saída para isso, não é o modo que a gente tem que realmente encarar essa vida como um todo, né? Nem só se aferrar demais, né? Se apegar demais aos momentos legais e nem né, se frustrar tanto com as coisas negativas. Então, primeiro de tudo isso. E aí, lembra o que a gente já falou isso algumas aulas atrás, alguns encontros atrás, que nós somos seres humanos, pessoas. Qual é a característica especial de sermos pessoas? A gente tem essa sabedoria discriminativa, tá? Esse cérebro humano, como se fala aí no Ocidente, mas que significa sabedoria discriminativa. A gente consegue reconhecer, a gente consegue discernir do positivo e do negativo. A gente sabe, a gente consegue discernir o que está certo, a gente precisa continuar fazendo. O que está errado, a gente tem que evitar. Então, e não só isso, a gente também tem que se comunicar. Essa é a segunda característica de ser uma pessoa, ser humano, que é a sabedoria discriminativa e a comunicação. Através disso, da característica de se comunicar e de pensar, de discernir, nós somos pessoas com potência, nós temos potencial de fazer coisas. Por isso que nós, como humanos, somos seres de potencial. Então, isso você tem que lembrar, não pode esquecer. E aí, por isso, nunca desista. Quando você quiser desistir assim, se frustrar, etc., lembra, não, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho total potencial de fazer. Então, aí, bora, força. Shugya, força. Pena, tandandini ma, namba tsota nyamdo, droli che deniga, lagi gokarbuchito. Agora, quem tá falando aqui com vocês é essa pessoa velhinha, né? Com cabelo branquinho. E antes de eu ser um monge,
E depois de eu me tomar a ordenação, 강에 간디지 종요미 강에 chimbo 종아도 또 계란sol에 게 시에나야 tanto antes de eu me tornar monge e depois de eu me tornar monge, vocês não imaginam os problemas que eu já passei por essa vida. E eu não vou falar porque senão vocês realmente podem se frustrar demais. Mas realmente são muito pesados. Mas se só por conta desses problemas que eu já vivi nessa vida, eu me frustrar, eu desistir, etc., eu não seria hoje esse monge, esse geshe, que é esse scholar, né, esse erudito, que teve a oportunidade de estudar todos esses textos e está falando aqui com vocês. Mas enquanto eu passei por todos os problemas, né, com certeza eu tive que aprender como lidar com esses problemas. Então, se vocês puderem, enquanto vocês passam por problemas, como que eu posso lidar com isso? Como que eu vou reverter isso, etc. Com certeza vocês vão evoluir, e não só evoluir, passar melhor pelos seus, uma forma mais suave, por qualquer tipo de problema que vocês passarem. Por isso todos vocês. Então, por isso, a minha maior expectativa, o pedido a vocês, qualquer, por favor, não desistam. Não pensem que vocês estão sozinhos, solitários, ou pensem que só vocês têm problemas. Não pensem nisso. Abram a cabeça. Abram a cabeça. Eu posso fazer isso. Eu também posso fazer isso. Eu posso melhorar. Eu posso agir dessa outra maneira. Vocês têm que pensar em várias técnicas ou vários modos de superar seus problemas. Então, às vezes, também, quando vocês estão, sei lá, com algum problema, às vezes também às vezes ajuda a refletir em pessoas que têm mais problemas que você. Às vezes, não sempre. Mas porque quando a gente acaba pensando ou refletindo ou relembrando, nossa, talvez aquelas pessoas ou daquele país ou dessa situação têm muitos mais problemas do que eu, talvez naquele momento você redimensiona aquele problema que existe, mas você redimensiona, e você acaba vivendo o problema que é na verdade, e não o problema que você gerou em cima do problema. Tem pergunta? A Odisseia tinha dito seria desenvolver habilidades. Chik Samsul Chigre, Perna Kiran Lakser Dao, Tapshidramira, Tanya Yurebesi, Kiran Sunya, Kiran Kare Sonora, Anitso da Soso Lakser, Yamina Tapshidramira Samata Yurebesi, que te som. Anitiwa, gostaria de perguntar como blindar a nossa mente em ambiente tóxico. Peraí, vamos primeiro falar com a Odisseia, depois a gente responde você, tá, Karen? Espera um pouquinho. Pena sozola sha chunjuji matomena dinala sozo nisa chimuru yobana dinala shoma shojena ya sozo ga tabshijin ya korma korpa kortsur korjen kozo sozo ga ninta tada shoya dojida ya ji saja de ze yobana wazo na tabshijin ko kama nalo la jaya tabshin ramanda jena ko ya dente de ya woji shon ani yang kambo chuju dina yang de saja yobano yang ato tabshin ramanda jena ko jatang que tabshi. A Odisseia perguntou, então seria como desenvolver habilidades? É exatamente isso. A gente tem que desenvolver as nossas habilidades internas, mas sobretudo sobre como pensar naquela situação. Por exemplo, imagina que a gente tem um quarto bem pequenininho e a gente tem uma cama para posicionar naquele quarto pequenininho. Então a gente coloca de um jeito, e não entra direito a cama naquele quarto pequenininho, aí depois muda para cá, muda para lá. Ou seja, a gente vai tentando diversas formas. A gente vai mudando o jeitinho de posicionar aquela cama dentro do quarto. Olha, tá sozo já chunju dinala dentro do que onde já sa chile já ne tá tela pe shona ma shona. Mas se a gente não to já tá tabshi ma jena pe ko
저던 게 전에 흉고 말 디간래야 강이 지찬우도. Mas imagina esse probleminha, né? Essa situação de um quarto pequenininho, a gente tem uma cama grande para posicionar, uma cama grande para o quarto, né? Para posicionar. E aí a gente sabe, não fica posicionando, muda de posição aquela cama o tempo todo, né? Tipo, tentando achar a melhor posição. A gente não faz isso, imagina que a gente não faz isso. O que a gente faz? Deixa a cama numa única posição, toda torta, assim, meio inclinada para cima e tal, sem entrar direito, e deixa assim, tipo, nem tenta de maneira diferente, né? E aí fala, ai, que droga, esse quarto que é super pequenininho. Olha, agora eu tô dormindo numa cama torta. Ou seja, o problema do quarto pequeno para aquela cama existe. E aí você acabou criando um outro problema, porque você não tentou diversos modos, você não tentou sair daquele problema e ainda ficou lá ruminando naquela cama torta porque o quarto é pequeno, etc, etc. Ou seja, você criou um problema em cima do outro problema. Então, como esse exemplo, quando você tem algum problema, quando você tem alguma relação não legal, você tem que pensar em vários modos para resolver aquela situação não legal. Então, esse é só um exemplo. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, Shindongbo, tree. Laço. 신동부 말이야. 신동부에는 그런 사제질에 끼운 거래. 사제질에 끼게 되면 사제한테 끼고 연나 매나 소소라 추라나 말아. 다 그런 야끼니 그마 말이 받. Outro exemplo. Uma árvore, certo? Uma árvore. Quando a árvore ela cresce e ela fica ali, certo? Se a região daquela árvore que ela cresceu, tá grande lá, e a região da onde ela se estabeleceu, de onde ela cresceu, se é uma região boa, se não é boa, se tem carro, se não tem carro, se tá cheio de pedra, se não tá cheio de pedra, ela vai ter que ficar lá, certo? Só que a gente não é uma árvore. A gente não é uma árvore. Se a gente está num lugar que a gente não está satisfeito, a gente tem que tentar mudar sim para uma outra região. Ou então, se a gente faz uma atividade que não está sendo legal, a gente tem que refletir, será que a gente faz sentido mudar para uma outra região? Se a gente está com pessoas que eventualmente a gente não se sente confortável, faz sentido ou não faz sentido mudar de ambiente para um ambiente mais saudável, etc. A gente tem que pensar em modos de sair daquela situação desconfortável. E não tem que dar uso gorira. Então, que a gente tem que também uma reflexão você tem que pensar o tempo todo de, peraí, eu não sou uma árvore. Independente se eu estou num lugar bom, não estou num lugar bom, etc., eu não posso me mover, eu tenho que ficar ali sofrendo ou sendo feliz daquele jeito. Não é assim. Se faz sentido viver ou fazer as coisas, ou estar num ambiente que a gente está tudo certo. Se não faz sentido, pensem, sejam críticos e analisem se é melhor sair daquele ambiente e mudar e para que tipo de ambiente mudar, etc. 이번에는 단대 저런 거 라야들이 야 템포체 거래서 대당 단당아주 어디니 진에 삼로당 거래서 되니 그 다가랑 개와요 말이 가르레지 된 것도 템포 마진이 추나 같이스 추자데 소소페 미가 같이지니 마도 소소라 ранто кучуни самлотан мебачилия о мит тембу миндус ми жанда지 까라 람나 티지스 타타타타 길로이들레 오데 야나 가서 치로 이바이나 치치가 깨잡나 점서 보고 말이 치 상마고 빼 깨잡자 그래 봐 대나지 소소라 라마초니 미 소소가 samlo. Mas é muito importante a gente refletir o seguinte, não é só porque a gente falou agora de se eventualmente a gente não está confortável numa situação, a gente muda de situação. No ambiente de pessoas, a gente muda de ambiente de pessoa só porque não está confortável. Isso não quer dizer que a gente não tem que ser firme, estável no sentido de firmeza, ter firmeza. O que significa? É importantíssimo a gente ter firmeza. O que significa ter firmeza se a gente está eventualmente num ambiente, existe um provérbio aqui que fala que a gente não tem que ser como a água, que a gente se amolda em qualquer situação no sentido negativo, que é
só porque a gente ouve uma opinião diferente da nossa opinião, imediatamente a gente muda de opinião. Se a gente, só porque a gente, aquelas outras pessoas não estão confortáveis naquela situação, a gente acha que a gente também não está confortável naquela situação, então a gente muda por conta da opinião deles. Não é assim. A gente tem que estar completamente firme nos nossos próprios valores, na nossa própria opinião, e não simplesmente mudar de acordo com o que os outros falam, etc. Também tem outro provérbio provérbio não, outro exemplo que é, a gente não é igual aos cães. Cachorro, cães, se um cachorro sair latindo, ele nem dá porque tá latindo, sai latindo junto. A gente não é igual aos cães. Então, não é porque uma pessoa tá latindo, tá falando de uma certa forma, a gente tem que falar igual, tem que agir igual. A gente tem que estar firme nos nossos próprios valores. 라서 다 Ok? 디리양 아주 언제라든지 디리지마도 저도 마송 아니 양 다와 지마가 다와 지마로 다와 지마 나노라양 아제로서 벤도요 디니지바이나 남바중니부터 변나로지 디니 디니 아주 그 시샤데 결혼조 인차마진 니버드 상로당 야 sozola topa carolina niverda chiva tanrona assim. Bom, na realidade, hoje, então, já são mais de... Que horas deve ser no Brasil? 9h30. Então, 9h30 da manhã aí no Brasil, acho que já está no... A gente acabou chegando no nosso horário, né? Eu tinha planejado falar de outros temas também, acabei não conseguindo falar, mas foi muito rica essa aula de hoje, de verdade. Acho que essa troca com vocês foi extremamente importante. Gostaria mesmo de pedir para vocês não aceitarem tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falei, mas sim vocês refletirem, ouvirem e relembrarem o que foi dito aqui, botar na própria prática, na própria experiência, na própria vida de vocês. Se não faz sentido, tragam para a gente de novo por que não faz sentido, qual é a opinião de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, mandem, seja pelo WhatsApp, seja no YouTube, no Face, no Instagram, etc., que a gente reflete de novo e de novo sobre isso, tá bom? E aí a gente se encontra no próximo mês, né? Agora é mês de agosto, Feliz Dia dos Pais, e a gente se encontra no mês de setembro. di jila yang anyin zida yore yang koda yang trichi teze saba yin sonza tar zenteze corturi ina din trichi te nima yin sonza. Bom, agora a gente vai deixar, porque a gente vai deixar a nossa aula de hoje também, não só pelo horário, mas também porque essa aqui é uma máquina velha, né? Eu estou aqui usando um carrinho meio velhinho, então eu preciso dar descanso para esse carrinho, porque esse carrinho aqui da tradutora é um carrinho mais novo, então ela ainda tem bastante energia para falar daqui a pouquinho, mas eu já não tenho mais essa energia, então eu preciso dar um descanso para minha máquina. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Sim, Karen. Gravação, você viu aí? Ale, tiva ci dunga, la deceta de som, lá não te gravei. Peraí, vamos só responder a pergunta da Karen. Gostaria de perguntar como blindar a nossa mente em um ambiente tóxico. Ele vai falar rapidinho e a gente fala mais isso na próxima semana, mês também, tá? Terminou a gravação, você viu? Uma coisa. Pode responder a minha pergunta? Oi? A gravação, você viu aí que parou o reloginho? Parou o reloginho? Da gravação. Pause recording. Não, tá recording ainda. Tá gravando ainda. Ok. Eu acho. Sabe que eu não entendo direito esse negócio aqui? Peraí. De lição. De tiwa, eu meina que está na samshana da didos, e não dava de mas nem tiwa puti lengueiro de tintas. Para que tiwa, tá na kerangilen, tanto eu yore. Pena que eles não só curiur dukchada ou dukda ou doa. Pena ne jelam dukchada ou ina. Que eu gatan que meni, a meina nami, a meina lero karina. Tiwa halewa dukcha ina. Kantres dolen chegiresra. Tiwa dukcha, a meina kaduina shema kiran tunjunje doa. O di kantres dolen chegiresra. Karen, ele vai falar um pouquinho agora, tá? Cadê a Karen? Já. É verdade. Hoje em dia se fala bastante, né? Tá bem... As pessoas estão trazendo bastante à vista esse tipo de relações ou de realidade de relações tóxicas. Mas, primeiro de tudo, como aprender ou começar
né, a lidar com esse tipo de relação, primeiro de tudo é não reagir com raiva. Primeiro de tudo. 야, 다 가르르제 콩초 카페라 가르 요레스 Porque quando a gente está bravo e reage com braveza, né, a gente não consegue cultivar a paciência. E o que significa paciência? Zopa tenara. 딘디 가블레야 미버터 소바 곰토바지 미버터 고레스 Zopa tá com zinco, sou chuvidoso. Então, primeiro de tudo, assim, não reage com raiva, ao contrário. Quando você vê que você está começando a ficar com o peito quente, antes de reagir com raiva, paciência. 야, 그 가르라 E o que 고레스 significa isso? 지로라 다 파쇼니 주 딘디진이 소소라지 노바 모모 Digamos que naquele momento a pessoa está te falando um monte de coisa feia. 가르치 고레스 지로 콩초 지샤바이나 Se aquela pessoa está te falando um monte de coisas não legais, não feias. E por conta disso, você fica bravo e com raiva e aí reage com isso, o que você for falar, não vai sair direito, a sua mente não está funcionando direito, a sua cara vai ficar toda brava, toda vermelha, estranha, o seu corpo vai estar totalmente, né, tremendo e a sua resposta não vai ser exata e acurada. Então, o primeiro estudo que você tem que fazer é, primeiro, segura, paciente. Segundo ponto, usa o seu discernimento. E o que significa discernir? É saber como que você vai responder. E o terceiro, você tem que responder. Você vai ter que responder essa situação, mas vai responder usando o seu discernimento. Dar uma resposta sábia e certeira. Mas não significa que você... vou ser paciente. Tá bom, vou ter paciência. Aí porque eu vou ter paciência significa que eu vou ficar pequenininha debaixo do abuso da outra pessoa? Isso não significa paciência, não. Paciência significa como utilizar da sua sabedoria, como utilizar da sua mente sábia para que a sua mente ela não para que a sua mente ela não erre. Porque quando a gente está com raiva, a nossa mente a nossa atitude ela se engana, certo? Ela se engana, ela enxerga de uma forma errônea. E ela acaba tendo atitudes errôneas. Então, para você não se enganar, para você não confundir as coisas naquele momento, por isso você tem que se segurar e aí utilizar da sabedoria, utilizar da mente de discernimento e discernir como que eu tenho que responder corretamente essa situação. E ao você pensar de uma maneira mais tranquila, mais fria, você está evitando que você se engane, está evitando que você se engane e acabe respondendo de uma forma que não vai ser eficiente, nem para você, nem para a situação. Antes eu acho que já dei um outro exemplo para vocês. Vou dar um exemplo de novo. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, o que é isso? O que é isso? Vocês podem falar, podem abrir o microfone e responder. Aí, o que é isso daqui? Um celular, certo? Um celular e um tecido, certo? Aí, se porventura... Aí, por exemplo, digamos que não é um celular, digamos que é uma pedra. Então, se eu pegar essa pedra e vocês verem que é uma pedra, e que eu tô aqui... falei. E digamos que vocês estão vendo que é uma pedra e eu tô tacando essa pedra em vocês, na hora vocês falam... O que esse monge está pegando a pedra e tacando na gente? Imediatamente, todos vocês vão ver que eu estou sendo sacana, querendo tacar uma pedra em vocês, certo? Mas a gente não tem que fazer assim, não. O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que cobrir bonitinho essa pedra num tecido bem bonito. E aí, quando você taca aquela pedra, a pessoa que está olhando, ele está jogando para mim um tecido tão bonitinho, a pessoa vai achar isso. Mas na realidade, o que a gente fez? A gente foi bem inteligente. Porque a gente tinha a intenção de tacar essa pedra para machucar mesmo aquela pessoa, mas não machucar no lado negativo. O que a gente tem que fazer é usar esse exemplo para as nossas respostas.
Porque quando aquela pessoa ela tá falando, voltando ao nosso exemplo, se aquela pessoa tá lá falando um monte de coisa pra gente e a gente, por raiva, a gente começa a refletir, a retornar de maneira errada ou xingar ele, ela, etc., não vai adiantar nada. Mas o que a gente tem que fazer é deixa ele falar, deixa ela falando. Você não responde nada. Não precisa falar nada. Mas ouve, mas segura, mantém. E depois tem, como é que eu vou responder? Como? Ah, ele falou, ela falou isso assim. Mas espera que eu vou retornar para eles. E aí, na hora de você retornar, você retorna com uma palavra bem sábia, suave, mas com um significado, que é essa pedrinha dentro do tecido, tá bom? Então, o mais importante, usar da sabedoria. Tá bom? Então é isso, gente. Então, obrigada. Muito obrigada por todos vocês. Estou vendo que vocês estão todos aqui no Dia dos Pais, com tanta atenção. Vocês realmente estão muito... Quiserem abrir o microfone e o vídeo, podem abrir. Muito obrigada. De ver vocês. Domingo de manhã, Dia dos Pais, com tanta atenção aqui, tanta vontade de ouvir tudo isso. Então, estou muito contente de encontrar todos vocês. Então, agora, como a gente já fez como a gente ficou essas 2 horas agora para a gente, né? 2 horas fazendo essas reflexões tão positivas, com um objetivo positivo, a gente criou muito mérito. Então, esse mérito para não se acabar e gerar muita sorte, muita boa caminhada para todo mundo, a gente vai dedicar. Obrigada. Obrigada, Bachibelé. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por todo o ensinamento. Obrigada. Bom domingo, boa semana a Bom todos. domingo. E a gente aqui também ontem teve um acidente aí em Vinhedos, né? Que caiu o avião. Sim, e a gente horrível. teve umas perdas. Então aqui a gente também está rezando por isso. Amém. Tá bom, gente? Então, bom domingo a todos. Bom Dia dos Pais. Por favor, mandem pensamentos, perguntas, seja no WhatsApp, o que for, tá bom, gente? Tá bom. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom ver vocês. Muito bom. Ah, bonitinha. Tchau, tchau, Carla. Carla. Achar, então, Zé. Tchau, gente. Deixa eu tentar desligar aqui. Eita. Peraí, onde que eu desligo aqui? Ah, deve ser isso. Recording stopped. Ok. Stop recording.